Olá a todos e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. No mês de maio é comemorado o Dia Internacional de Crianças Desaparecidas, no dia 25 de maio. Então, esse mês eu vou fazer episódios apenas sobre histórias de crianças. Eu começo hoje contando uma história onde se tem muito mais perguntas do que respostas, e é aquele tipo de história que você pensa na hora de dormir, que você não consegue entender como aconteceu. Eu não sei nem formular, assim, porque realmente é bem confuso. Então, bem-vindos ao Sem Rastro, ao mês especial de maio sobre crianças. Esse é o episódio sobre Aisha Degree. O Dia dos Namorados nos Estados Unidos é comemorado no dia 14 de fevereiro e é chamado de Valentine's Day. Enquanto no Brasil o Dia dos Namorados que temos em junho é centrado em namoros e casamentos, nos Estados Unidos o feriado é mais abrangente. Claro que o foco acaba sendo casais afetivos, mas é muito comum ver filhos presenteando seus pais ou um cartão celebrando a amizade entre amigos. No dia 14 de fevereiro de 1988, Akilah e Harold Degree se casaram. Já no ano seguinte, eles tiveram seu primeiro filho, o Bryant, e um ano depois disso, em 1990, Aisha nasceu em uma bela manhã de agosto. A família Degree tinha um estilo de vida muito correto. Eles moravam na cidade de Shelby, na Carolina do Norte, uma cidade rural com menos de 20 mil habitantes e ótima para se ter filhos pequenos. Mesmo sendo de descendência africana, sendo todos da família Degree pretos, a pequena cidade de Shelby os tratava muito bem. Eu digo isso porque o estado de Carolina do Norte é conhecido por ser um estado conservador, ou vermelho, como eles dizem, e cidades pequenas e rurais desses estados costumam ter habitantes preconceituosos, o que não era o caso de Shelby. Akilah e Harold queriam ensinar bons valores, éticos e morais aos seus filhos, e por isso eles viviam uma vida protegida de certos fatores externos. A rotina de Aisha e O'Brien consistia em ir para a escola, jogar basquete também pela escola, ir à igreja aos fins de semana, e dividir seu tempo entre casas de familiares, já que suas tias e avós moravam no mesmo bairro. Aisha e O'Brien não tinham muitas saídas com amiguinhos da escola, além dos jogos de basquete. E eles também não tinham computadores em casa, apenas TV. Tudo isso é bem padrão, já que estamos falando do ano 2000, onde a tecnologia ainda era muito nova e porque eles tinham 9 e 10 anos de idade. Essa vida social mais agitada costuma começar depois, com uns 12, 14 anos, dependendo dos pais também. Mas mesmo com essa vida mais protegida, de casa, escola e igreja, a vida dos dois era bem divertida, pois os dois adoravam jogar basquete e adoravam passar tempo na igreja. Aisha na escola era uma superstar. Ela era uma ótima estudante, nunca faltou nas aulas, ia muito bem nas matérias de matemática e ciências e era uma ótima jogadora de basquete. O time dependia muito dela. Ela sabia que era boa e amava jogar. De todas suas responsabilidades e lazeres, o basquete era com certeza sua parte preferida. Como eu disse, o Dia dos Namorados é comemorado no dia 14 de fevereiro nos Estados Unidos, mas nossa história começa no dia 11 de fevereiro do ano 2000, uma sexta-feira. A escola de Aisha estava fechada para um fim de semana prolongado, sexta, sábado e domingo, então Aisha passou o dia todo na casa da tia e jogou basquete no final da tarde. No dia 12 de fevereiro, tanto Aisha quanto O'Brien tinham jogos de basquete, de competição, valendo ponto, medalhas, time vencedor e perdedor. Faltando 3 minutos para terminar o jogo de Aisha, ela teve que sair porque tinha cometido o número limite de faltas que se pode fazer durante uma partida de basquete. Até então, em todas as competições, o time dela sempre ganhava, eles não tinham uma derrota sequer. Mas tudo tem sua primeira vez. Com Aisha fora do jogo, seu time perdeu e ela ficou muito triste. Ela começou a chorar e a andar mancando, como se tivesse machucado a perna, birra de criança mesmo. Akilah, a mãe, a acalmou e explicou que, infelizmente, para um time ser campeão, o outro tem que perder, e que isso era apenas um jogo entre vários que ia ficar tudo bem. Relatos dizem que depois disso, Aisha melhorou, parou de chorar, voltou a andar normalmente e até assistiu ao jogo de seu irmão sorrindo e torcendo para ele. Nessa mesma noite, ela dormiu na casa de uma das tias, onde ela e os primos tiveram uma noite de pijama, ficando acordados até tarde, assistindo filmes e comendo tudo que é doce. A noite foi ótima para todos os envolvidos e Aisha estava completamente normal, se divertindo com a família.
Eu não sei se O'Brien também estava nessa festinha, mas eu assumo que sim. Na manhã do dia 13 de fevereiro, Aquila e Harold buscaram os filhos cedinho na casa da tia e foram direto para a igreja. De lá, eles de novo visitaram familiares. Nesse encontro, Aisha ganhou um perfume e alguns doces de sua avó, como presente de Valentine's Day. Voltando para casa, Aisha estava cansada. Ela mal dormiu na noite anterior, ficando acordada até tarde com seus primos. Então ela mal chegou em casa e já foi tirar uma soneca às 6 da tarde. 2 horas depois, um barulho de trovão a acordou e ela foi para a sala assistir TV com sua família. Às 9 da noite, um carro bateu num poste, causando uma falta de energia por todo aquele bairro. Esse caso é cheio de divergência de fontes, ok? Então eu quero sempre explicar quando isso acontecer. Algumas fontes dizem que a batida do carro foi às 9 da noite e outras às 6 da tarde. Mas como vocês também vão ver, as divergências que tem não são muito importantes para o caso no geral, ou para o acontecimento principal, que foi Aisha desaparecer. Bom, normalmente, Aisha e O'Brien costumavam tomar banhos antes de dormir, mas por causa desse acidente, eles foram para a cama direto, com Aquila falando que ia acordá-los mais cedo na manhã seguinte para tomar banho antes de ir para a escola, já esperando que a luz voltasse até lá. As crianças foram para a cama e Aquila foi se deitar também. O que aconteceu com Harold naquela noite é um pouco confuso e várias fontes são conflitantes entre si com a linha do tempo dele. Algumas fontes dizem que Harold estava em casa com o resto de sua família e às 11h30 da noite ele saiu para ir em uma farmácia comprar doces e um presentinho para Aquila. Para quem já foi ou mora nos Estados Unidos ou já ouviu falar de CVS, Walgreens, vocês devem saber que essas farmácias são muito mais do que apenas para comprar remédio. Ok, no Brasil também tem maquiagem, fralda, cosméticos, mas as farmácias americanas são outro nível. Elas têm papelaria, comida, bebidas com álcool. E você também pode tirar até fotos para passaporte e imprimir fotos para colocar em porta-retrato. É realmente um point, principalmente no meio da noite, pois algumas dessas farmácias são 24 horas, enquanto os mercados sempre fecham cedo. Quando Harold volta para casa da farmácia, ele checa o quarto de Aisha e O'Brien. Os dois dormiam no mesmo quarto, então com uma olhada só, ele viu que os dois estavam lá dormindo e voltou para a sala para assistir mais TV. Quando foi umas 2h30 da manhã, ele desligou a TV e, a caminho de seu quarto, parou de novo no das crianças e ambos ainda estavam lá dormindo. Ok, então essa é a primeira versão da história de Harold. A segunda versão é de que ele trabalhou em seu segundo emprego aquele domingo e que ele só voltou para casa entre 11h30 e meia-noite e meia. E o resto da história continua a mesma. Ele checou o quarto dos filhos à meia-noite e meia e depois às 2h30 quando eles estavam indo dormir. Por isso eu disse que eu não acho que as divergências desses detalhes são muito relevantes para o caso, porque independente do que aconteceu, a segunda parte da história de Harold continua a mesma, que é ele indo ao quarto de Aisha e O'Brien 2 vezes durante a noite, dando aos detetives uma janela de tempo de quando ela poderia ter desaparecido. E antes que vocês perguntem como ele estava assistindo TV de madrugada se a casa estava sem luz, a energia voltou na casa dos Degree à meia-noite e meia. Ainda de madrugada, agora no quarto dos irmãos, O'Brien ouviu sua irmã se mexendo e levantando. Ele não se importou muito e nem perdeu o sono por isso, pois era comum eles levantarem no meio da noite para irem ao banheiro. Entre 5h45 e 6h15 da manhã do dia 14 de fevereiro, segunda-feira, Aquila acorda. De novo, diferentes fontes dizem diferentes horários, mas dentro desses 30 minutos. Ela liga o chuveiro e vai acordar os filhos para tomarem o banho que não tomaram na noite anterior. O'Brien acorda com seu chamado, mas Aisha não. Chegando perto da cama, viu que ela não estava lá. Aquila procurou por Aisha no resto da casa, porque com certeza ela tinha que estar em algum lugar. Ela provavelmente acordou mais cedo e foi tomar café da manhã ou ver TV. Mas a cada minuto que se passava, Aquila ia ficando mais nervosa. Aisha não estava em lugar nenhum. Ela procurou pela casa toda, dentro de closets, armários, mas Aisha não estava lá. Aquila saiu de casa, andando pelas ruas, nada. Ela ligou para seus familiares que moravam perto, mas eles também não tinham visto ou falado com Aisha desde o dia anterior. Aquila então se permitiu entrar em desespero e, com Harold, eles chamaram a polícia às 6h39 da manhã. Felizmente, a polícia levou o desaparecimento a sério desde o começo, e às 6h45 da manhã eles chegaram na casa dos Degree para começar a investigação. Nas próximas horas, helicópteros, cães farejadores, voluntários e buscas por terra foram feitas. Muitos recursos foram usados, mas não encontraram nenhuma pista valiosa. Tinha chovido muito na noite anterior, então se existiam provas, a chuva levou. Revistando a casa de Aisha, não se tinha nenhum sinal de arrombamento e também não era possível saber como ela saiu de casa, se foi pela porta da frente ou de trás.
já que é possível abrir a porta por dentro sem precisar de chave. Eu vi reportagens dizendo que a porta estava trancada antes de Aquila abrir para procurar por Aisha fora de casa. Como na maioria dos casos, 2 teorias foram investigadas no começo. A primeira de que ela teria fugido por conta própria, a segunda que os pais estariam envolvidos. A primeira teoria não durou nem 5 minutos na cabeça dos policiais. Aisha era muito nova para fugir. Não se tinha nenhum sinal de algum tipo de abuso ou grande estresse em sua vida que daria razão para uma fuga, e ela era genuinamente uma menina feliz. Além de que, a maioria dos jovens que fogem de casa costumam ser mais velhos. A estatística diz que são adolescentes de 12 anos ou mais, e raramente alguém mais novo foge. Por uma questão de maturidade também, de não se ter tanta habilidade de entender o que fazer, para onde ir e como sobreviver sozinho. A segunda teoria também durou pouco. Aquila e Harold estavam super abertos a ajudar, deixaram os detetives investigarem a casa deles quando precisasse e passaram em um teste de polígrafo. Na busca dentro da casa da família DeGree, Aquila notou o sumiço de alguns itens e passou para os detetives, pensando que Aisha pode ter levado com ela essas coisas. Os itens eram um caderno do Piu Piu, doces que ela ganhou no jogo de basquete no sábado, seu chaveiro com a chave de casa, um veste vermelho e preto, sua calça jeans favorita, que tinha uma faixa vermelha na lateral, blusa branca de manga comprida, blusa preta e branca de manga comprida, um macacão também do Piu Piu e possivelmente seu uniforme de basquete e o pijama que estava usando aquela noite. Lembrem-se que Aquila disse que as portas estavam trancadas, e ver agora que Aisha levou sua chave de casa mostra que ela pode sim ter saído por conta própria na madrugada e trancado a porta depois de sair. E só para esclarecer, que eu acabei de falar que os policiais desconsideraram que ela tinha saído por conta própria, e agora com essa parte da chave, eles estão falando que ela saiu por conta própria. Então só para deixar claro que eles não têm dúvidas que ela saiu de casa sozinha. Eles não acham que entrou alguém e sequestrou ela. Mas a questão é de que ela não fez isso sozinha, que a ideia não foi dela, entendeu? Que provavelmente ela ia se encontrar com alguém, ou que alguém falou pra ela fazer aquilo. Quando eles dizem fugir por conta própria, é a ideia de que a pessoa sozinha teve essa ideia. Queria simplesmente levantar e fugir, seja lá por qual motivo. E foi essa teoria que eles descartaram logo no começo. Na mesma tarde do dia 14 de fevereiro, o rosto de Aisha e sua história estavam em todos os canais de TV, jornais e rádios. E assim, 2 testemunhas apareceram, dizendo que tinham visto uma menina andando sozinha de madrugada na rodovia 18. Um caminhoneiro de 25 anos estava almoçando quando reconheceu a foto de Aisha na TV. Ele imediatamente contatou a polícia e contou que lá pelas 3h30 da manhã, ele viu Aisha caminhando pela rodovia 18, em torno de 2 km de distância de sua casa, na direção sul. Ela estava usando uma blusa e calças brancas, tênis branco e carregando uma mochila nas costas. Ele também lembra do cabelo dela, que estava amarrado no estilo Maria Chiquinha. Rodovias não têm calçadas, né? Mas ela estava andando ao lado da rodovia, onde tem grama e não no próprio asfalto, com o perigo de sofrer um acidente. Mas ainda assim, obviamente, era muito estranho uma menina tão nova estar andando sozinha, de madrugada, no meio de uma estrada e embaixo de chuva. O caminhoneiro ficou tão em choque em ver essa criança andando sozinha às 3 da manhã, que ele deu a volta para tentar se aproximar dela. A neblina era tanta que ele teve que dar mais 2 voltas para conseguir achá-la de novo, ainda andando ao longo da rodovia. Ele foi chegando perto de Aisha, e quando chegou bem perto e começou a tentar falar com ela, ela fugiu para dentro da mata e ele a perdeu de vista. Ele comentou que ela parecia saber o que estava fazendo, que ela estava andando rápido, como se tivesse um propósito. Às 4h30 da manhã, um xerife e seu filho estavam dirigindo pela rodovia 18 e também viram Aisha andando. Dessa vez, ela já estava a 5 km de distância de sua casa, ainda na direção sul. De primeira, ele achou que fosse uma mulher pequena, baixinha, mas quando percebeu ser uma criança, ele enviou um comunicado pelo rádio para que todos que passassem por ali tivessem cuidado e prestassem atenção. A polícia acredita que essas 2 testemunhas estejam falando de Aisha e esses foram os últimos avistamentos confirmados dela. Com essas informações, a polícia procurou por uma distância de 8 km nas matas ao redor da rodovia 18, perto de onde ela foi vista, mas nada foi achado. No dia seguinte, 15 de fevereiro, as buscas continuam e um casal que morava perto de onde Aisha foi vista andando é aproximado pela polícia, que pede ao casal para olhar no terreno da casa deles por qualquer pista, qualquer evidência de que Aisha passou por ali. Do lado de fora da casa, eles tinham um depósito que era usado apenas para guardar móveis velhos. Quando abriram a porta, eles chamaram a polícia de volta. Lá foi encontrado embalagens de bala correspondente ao que ela tinha ganhado no jogo de basquete, um marca-texto verde, um lápis das Olimpíadas de Atlanta de 1996, um arco de cabelo com um desenho do Mickey Mouse
e uma foto de uma garota, preta também. De primeira, todos acharam que a menina da foto era a Aisha, mas não era. Eu coloquei a foto no Instagram e no site, vocês podem ver lá, e além do fato de que ambas são de descendência africana-americana, elas não são parecidas. Mas eles devem ter achado que era a Aisha por causa de todo o resto que acharam, que foi sim acreditado ser de Aisha. A única coisa que estava deixando os policiais com o pé atrás é que a casa era um pouco longe. Mesmo sendo na direção que ela estava andando, eles não achavam provável que ela tenha andado até lá. Mas eu acho extremamente possível, porque é muito difícil de acreditar que esses itens são achados bem quando uma garotinha sumiu e é apenas coincidência. No dia 20 de fevereiro, quase uma semana depois de Aisha desaparecer, as buscas cessaram, sem mais nada ser achado, além do que se tinha dentro do depósito. Um terapeuta especializado em crianças conversou com O'Brien para saber mais sobre o que ele tinha visto, mas ele repetiu que só viu Aisha indo ao banheiro, voltando e depois se mexendo. E já que isso era comum, ele continuou dormindo, sem dar muita bola. Com isso dito, é possível que Aisha já tinha sua mochila pronta, desde o dia anterior ou antes, porque o irmão teria ouvido algo se ela estivesse mexendo nos armários, dobrando roupa dentro da mochila, etc. Esse mesmo terapeuta também conversou com amiguinhos da escola de Aisha, e eles falaram que dias antes do desaparecimento, ela tinha mostrado sua carteira com um dinheirinho ali. O valor nunca foi dito, então não sabemos se era tipo várias notas de 1 ou talvez de 10 ou 20 dólares. A família não sabe de onde veio esse dinheiro e nem se ela ainda tinha quando sumiu. O caso de Aisha foi muito divulgado pela mídia, incluindo aparecer no programa da Oprah, uma das maiores personalidades televisivas dos Estados Unidos. Eles também colocaram um outdoor bem na área onde ela foi vista pela última vez, na rodovia 18. Eu não consegui achar se esse outdoor ainda está lá ou se só ficou por um tempo, mas nele tinha uma foto de Aisha criança de um lado e uma dela envelhecida digitalmente, de como ela se pareceria hoje em dia do outro lado. No meio do ano, ainda em 2000, um ex-colega de escola de Aquila, mãe de Aisha, confessou estar envolvido no desaparecimento. Ele diz que ele e mais um amigo se encontraram com um vendedor de drogas na madrugada do dia 14 de fevereiro e que, na volta, estavam dirigindo pela rodovia 18 e acidentalmente atropelaram Aisha. Assustados, eles pegaram seu corpo, dirigiram para um local mais distante e jogaram no rio. Tanto o local do acidente quanto o rio foram investigados 2 vezes e não se acharam nenhuma prova de que esse acidente aconteceu ou que tinha um corpo dentro desse rio. No fim, os detetives desconsideraram a história desse homem por acharem que ele inventou para tentar conseguir algum acordo, porque quando ele confessou, ele já estava com data marcada para ir a julgamento por um roubo a banco. 1 ano depois, em 2001, o empreiteiro estava usando um trator para tirar o solo de uma área a 45 quilômetros de distância de onde Aisha foi vista pela última vez, quando ele viu uma sacola preta de lixo. Eu sei que a mente de vocês já foi direto pro ai meu Deus, é o corpo de Aisha. Mas lembre-se que esse é um episódio sobre desaparecimento, e se o corpo fosse encontrado, eu colocaria um título diferente. Podem acalmar os corações nessa questão, mas não muito. O homem pegou a sacola plástica e abriu. Dentro, ele achou outra sacola plástica. Ele abriu essa também. E dentro dessa segunda sacola, tinha uma mochila preta e bege. Atrás, onde se coloca nome e telefone, estava escrito Aisha DeGree. Esse cara não tinha prestado atenção nas notícias de um ano antes ou tinha esquecido. Então aquele nome não fez nenhuma diferença para ele. Mas apenas o fato de achar uma mochila duplamente empacotada, enterrada no meio do nada, já era estranho bastante para ele. O empreiteiro não tinha sinal de telefone nessa área, então ele anotou o telefone escrito nessa mochila, com a intenção de ligar depois, só por curiosidade. No outro dia, tomando café da manhã com sua esposa, ele comenta sobre essa mochila e o nome Aisha DeGree. Ao contrário do marido, a esposa se lembrou na hora que se tratava da menina que desapareceu 1 ano antes e ligou para a polícia. Os detetives disseram que as sacolas pareciam estar enterradas há um tempo e que 99% do conteúdo dentro da mochila pertenciam a Aisha. Em alguns lugares eu vi falando 95%, mas seja lá qual for a porcentagem correta, esse número foi dito mais no sentido de falar que tinham coisas ali dentro que não eram de Aisha, e não necessariamente de um valor exato. Em 2014, 14 anos depois de Aisha sumir, o detetive Tim Adams saiu de sua aposentadoria. Isto é, voltou a trabalhar apenas no caso de Aisha, com a intenção de reabrir seu caso e continuar investigando. Um time foi montado e desde 2015 eles se encontram e trocam informações e ideias. Ainda no ano de 2014, um homem chamado Daniel Ferguson é trazido como suspeito no caso. Ele tinha sido preso pelo assassinato de uma menina de 7 anos na Carolina do Norte. Então a suspeita era de que ele poderia ser algum tipo de serial killer de crianças.
mas não tem absolutamente nenhuma evidência que o conecte a Aisha. Muitas pessoas ainda acreditam que Daniel é sim o sequestrador e possivelmente assassino de Aisha, mas essa pista nunca foi para frente, já que os detetives nunca declararam Daniel como suspeito ou pessoa de interesse. Em 2016, meio que do nada, o FBI fez uma coletiva de imprensa e anunciou que eles estavam procurando por um carro, que podia ser um dos dois modelos, um Lincoln Continental Mark IV de 1970 ou um Ford Thunderbird com ferrugem perto dos pneus também do mesmo ano. Mas do que vocês estão falando? De onde apareceu essa pista? O FBI explica que pode ser que Aisha foi vista entrando em um carro com características parecidas com a dos modelos mencionados e que dentro do carro tinham duas pessoas, dois homens. Essa foi a única informação que eles passaram, que eles precisavam de pistas relacionadas a carros daquele tipo e que talvez Aisha tenha entrado nele. Ponto. Em outubro de 2018, o FBI liberou mais duas pistas. Acredita-se que eles não conseguiram ir para frente com a pista do carro e agora, 2 anos depois, eles precisavam de mais ajuda. A gente já sabe, a polícia nunca libera tudo que eles têm em um caso. Muito se fica guardado a 4 paredes, apenas para os olhos das autoridades. Mas quando eles querem ajuda do público, eles liberam um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Dessa vez, eles resolveram liberar o que estava dentro da mochila de Aisha, que foi achada enterrada dentro das 2 sacolas plásticas. Lembram que foi falado que 90 e poucos % do que tinha dentro da mochila era de Aisha? Então, em 2018, os detetives liberaram 2 itens que não pertenciam a Aisha. Eles falaram que dela, dentro da mochila, tinha um estojo, uns papéis e algumas peças de roupas. E os 2 itens que não eram dela eram um livro chamado McElligot's Pooh, do Dr. Seuss, que é um autor de livros muito famoso aqui nos Estados Unidos. Se fosse para comparar com o Brasil, eu diria que ele é um Maurício de Souza americano. Atrás do livro estava escrito o nome da escola de Aisha, mostrando que o livro tinha sido alugado naquela biblioteca, mas os dados de quem alugou já tinham sido apagados pelo tempo. O segundo item achado foi uma camiseta da banda New Kids on the Block, grupo muito famoso nos anos 80 e 90. Agora vamos a algumas observações que eu tenho com essa parte da história que eu acabei de contar. Eu não gosto de ficar colocando aqui minha opinião, isso que eu trago são mais questões, perguntas que talvez vocês estejam tendo também, e já que eu não tenho assim uma co-host ou nada do tipo, eu estou fazendo os comentários. Primeiro, sobre as roupas encontradas dentro da mochila. Quando Aisha sumiu, Aquila contou aos detetives quais roupas do quarto dela pareciam estar faltando. Quando foi dito que acharam roupas dentro da mochila, a informação começou e acabou aí. Eles não falaram se tinham mais peças de roupa além da camiseta da banda. E caso tinha, eles não falaram se as peças mencionadas por Aquila batiam com as encontradas na mochila. E outra pulga atrás da orelha é com o livro do Dr. Seuss. Esse livro foi alugado na escola de Aisha. Então por que não podia ser dela? Ah, mas os pais falaram que não era dela. Tá, mas e se ela tinha acabado de alugar na quinta-feira, antes do feriado prolongado, e ainda não tinha tirado da mochila? Ou então ainda não tinha comentado com ninguém? Eu tô pensando desse jeito, assumindo que os pais não mexeram na mochila dela nesses dias, mas posso sim estar enganada e eles viram e mexeram na mochila antes dela sumir, e por isso Aquila e Harold têm tanta certeza de que o livro não pertencia a Aisha. Enfim, essas 2 informações são um pouco rasas ao meu ver, mas pode ser que eles simplesmente não divulgaram a notícia inteira por medo de interferência do público. O último update no caso foi em novembro de 2020. O detento Marcus Mellon, de 53 anos, preso por crimes contra crianças desde 2014, escreveu uma carta dizendo que sabia o que tinha acontecido com Aisha, onde ela estava enterrada, e pedia para o FBI lhe pagar uma visita. O que ele escreveu foi: Aisha Degree está desaparecida há mais de 20 anos. Há 4 meses atrás, eu descobri onde ela está localizada e o que aconteceu com ela. Ela foi assassinada e depois enterrada. Eu sei em que cidade ela está. Eu espero que vocês recebam essa carta e venham me ver. É tudo verdade. Porém, desde então, nada mais aconteceu. A pandemia ainda existia em novembro de 2020 e, na verdade, a prisão onde Marcus estava morando estava tendo um surto de Covid. Então, definitivamente, os detetives preferiam esperar um pouco mais antes de ir vê-lo. Várias entrevistas e interrogatórios estavam rolando por Zoom por causa da pandemia, mas pode ser que o FBI decidiu esperar para poder conversar pessoalmente, porque tem certas coisas que é melhor pessoalmente, principalmente num cenário desses, onde o detento pode estar mentindo para conseguir algum tipo de acordo ou vantagem. É bem melhor para os detetives poderem ver sua linguagem corporal, olhares, tudo. Esse caso é cheio de perguntas e nenhuma resposta. Mas para mim, a pergunta principal, a que me deixa inquieta, é a do porquê ela saiu de casa para começo de conversa. Foi realmente ideia dela, do
nada de levantar no meio da noite e sair andando debaixo de chuva e neblina? Algo que eu ainda nem comentei é que Aisha tinha pavor de trovão e cachorros. A ideia de que ela teria coragem de sair de casa à noite, no escuro, e ainda mais chovendo, não faz nenhum sentido. Uma teoria é de que ela teria ficado tão chateada com seu time de basquete perdendo, que ela decidiu fugir. O que é muito improvável, já que o jogo foi no sábado, e de lá até domingo ela estava normal, feliz. Outra teoria é de que ela estaria copiando um livro no qual ela estava lendo. O livro chamado The Whipping Boy, em português, O Menino Chicoteador, falava sobre dois meninos, um deles sendo um príncipe rico. Os dois fogem de casa e, no caminho, acabam sendo sequestrados por homens que querem dinheiro do príncipe. Pessoas acham que ela pode ter gostado da ideia de fugir de casa e se aventurar por aí, mas, de novo, também não faz nenhum sentido, porque o livro mostra que algo ruim aconteceu com esses meninos, que eles foram sequestrados. Não foi um livro onde eles fugiram e foi uma linda aventura, então também não acho que isso seria o bastante para fazer Aisha fugir. Outra teoria para esse caso. Os Degree não tinham computadores em casa. Será que alguém conseguiu convencer Aisha de sair naquela hora da noite, falando com ela pessoalmente nos dias anteriores ou por telefone? Em nenhum lugar se fala sobre alguém dando atenção extra a Aisha ou sobre ela atender telefonemas em sua casa. Então não parece ser um fator em seu caso. Em 1989, no estado de Ohio, uma menina de 10 anos chamada Amy Milakovich foi encontrada morta 4 meses depois dela desaparecer. A história que ela contou para os amiguinhos da escola antes de sumir foi de que ela iria se encontrar com um homem no shopping, amigo de sua mãe, e que juntos iam comprar um presente para a mãe, que tinha acabado de ser promovida no trabalho. A maneira que Amy se comunicou com esse homem foi por telefone. Ele ligava para a casa dela, e por ele estar planejando fazer uma surpresa para a mãe de Amy prometeu guardar segredo, que por acaso não tinha nenhuma promoção. A mãe de Amy não tinha recebido nenhuma promoção. Ele completamente inventou isso para que ela não contasse para a mãe. Esse crime foi 11 anos antes de Aisha e em outro estado. Então eu não acho que seja o mesmo homem, mas fico imaginando se algo parecido aconteceu aqui. As duas ainda eram crianças, puras. Provavelmente acreditavam nas pessoas facilmente, sem motivos ou maturidade suficiente para desconfiar. O caso de Amy não foi solucionado até hoje. E finalizando a sessão teorias e perguntas sobre esse caso, outra coisa que eu também não consigo entender é sobre a mochila encontrada dentro de não uma, mas 2 sacolas plásticas. Ali fica claro que algo aconteceu com Aisha e que alguém estava tentando se livrar de evidências. Mas então por que embrulhar 2 vezes? Para mim, isso significa que a pessoa estava tentando proteger a mochila, ou que talvez tinha a intenção de voltar para buscar um dia. Se ela, essa pessoa desconhecida, quisesse realmente se livrar daquilo, por que não enterrou de qualquer jeito ou com apenas uma sacola? O fato de ser 2 me deixa muito encucado. O caso de Aisha, mesmo sendo de 2 décadas atrás, ainda recebe ligações com pistas. Todo ano um pouco menos, mas ainda recebe. Em uma reportagem, o FBI disse que recebeu 45 pistas no ano de 2019 e que eles levam todas a sério, mesmo quando parecem ser falsas, como a do ex-colega de escola de Aquila, que aparentemente fabricou uma história dizendo que tinha atropelado Aisha. O que, por acaso, eu tenho uma pergunta a fazer. Eu já percebi que todo episódio eu tenho alguma dúvida jurídica, então espero que a minha irmã advogada esteja ouvindo e que quando ela acabar o episódio ela vá correndo me mandar a resposta no WhatsApp. A minha pergunta com esse cara é como que confessar um homicídio de uma criança, mesmo que um atropelamento acidental, ajudaria ele de alguma forma no caso dele de roubar banco, ou ajudá-lo no geral, porque a impressão que eu tenho é que só pioraria a situação dele. Afinal, homicídio é muito pior que assalto ou roubo. Em 2008, mantendo Aisha viva em seus corações, seus pais criaram uma bolsa para ajudar estudantes locais. Todo ano, eles também se juntam a outros moradores da cidade de Shelby e fazem uma caminhada de 1 milha ao longo do trecho da rodovia 18 onde ela foi vista. Essa caminhada começou a ser feita no dia 14 de fevereiro, dia que Aisha desapareceu e data que Aquila e Harold também comemoravam anos de casado. Mas nos últimos anos, eles mudaram a data para outra próxima, tipo 8 ou 10 de fevereiro, para que as pessoas que participam possam ter a chance de aproveitar o Valentine's Day, que é um dia para se comemorar o amor e ser feliz. Aisha foi apelidada de Shelby's Sweetheart, em português, a queridinha de Shelby, por ser um caso ainda não solucionado de uma garotinha tão feliz e alegre que fazia parte dessa comunidade. Aquila e Harold acreditam piamente que Aisha ainda está viva. Sua mãe disse: uma menina de 9 anos não pode simplesmente desaparecer sem um adulto saber de algo. Os detetives dizem que não vão parar de investigar
até trazer Aisha de volta para casa ou seu sequestrador estar atrás das grades. Aisha tinha 9 anos quando desapareceu, tinha 1,40 m de altura e 30 kg. Sua foto continua sendo atualizada digitalmente para ficar o mais próximo possível de como ela pode ser hoje em dia. Se ela estivesse viva hoje em dia, ela teria 30 anos. A bonificação de $45 mil para quem trazer Aisha de volta ou trazer pistas relevantes ao caso também continua válida até hoje. Se você conhece alguém que desapareceu, seja uma criança ou adulto, entre no site desaparecidosdobrasil.org/orientação para saber o que fazer. Mas aqui eu já adianto. Ligue imediatamente para a polícia. Não é necessário esperar 24 horas para fazer isso. Muito obrigada a todos por ouvirem a esse episódio de Sem Rastros. O episódio foi escrito e narrado por mim, Luciana, e foi editado por Gabriela Serra. Para ver fontes e fotos desse caso, pode entrar lá no website www.semrastrospodcast.com ou no Instagram, @semrastrospodcast. Eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu uso para discutir e falar com outros ouvintes sobre cada caso. E também é o nome do podcast, Sem Rastros. Até o próximo episódio. Tchau, tchau!